Começa agora mais um vídeo da série Você Sabia aqui no nosso canal Marcomin Advocacia Empresarial, até rimou, né? E o vídeo de hoje ele vai ser muito interessante, vai ser mais dinâmico do que vocês estão acostumados. Vou compartilhar minha tela em tempo real enquanto eu uso o GPT, você já viu pelo título, para te mostrar quando usar e quando não usar o chat GPT para consultas jurídicas. Por quê? Pode ser muito bom, mas pode te colocar em algumas enrascadas. Então vem cá que eu vou te mostrar passo a passo, conversando com ele, inclusive. Vamos lá? Bom, já estou aqui com a minha tela do chat aberta, vou começar um diálogo com ele, perguntando como ele está. Lembre que se um dia as máquinas ficarem inteligentes, podem se revoltar contra a gente, é melhor que você tenha um histórico positivo e simpático aqui com essa inteligência artificial. Ele deu a resposta e eu vou para a pergunta que realmente interessa. Eu quero saber quando ouvir ele, quando não ouvir para consultas jurídicas. Ele está começando a estruturar a resposta aqui, dizendo primeiro quando ouvir o advogado. Então, o que eu imagino que ele vai responder antes que ele termine? Aonde as questões vão envolver valores significativos ou decisões irreparáveis. Guarda bem essas duas colocações que eu fiz para você aqui. Decisões irreparáveis é aquela que você, uma vez que decidiu, não consegue mais voltar atrás. Enquanto que valores consideráveis é altamente recomendado que você não confie apenas no chat, porque o chat é como um super estagiário. Você daria o caso mais importante da sua vida para um estagiário, ao invés de um advogado? Eu espero que não. Um caso de grande valor ou uma situação que pode gerar um grande valor, é recomendado que você tenha um advogado experiente, porque os prompts acumulados desse advogado, a experiência que ele tem ao longo dos anos é muito superior ao que o GPT tem, mesmo que ele procure na internet, porque você deve considerar a informação que o chat não tem. Aqueles detalhes de negociação, aqueles pontos mais importantes, geralmente são segredos. Segredos guardados pelos advogados que dão o seu diferencial competitivo. Não estão à disposição na internet e, por mais que sirvam de base para o trabalho, não são divulgados tão claramente. Por isso, presta muita atenção, mas vamos ver o que o chat respondeu. O chat diz basicamente aqui quando ouvir um advogado. Número 1, questões técnicas e normativas. Número 2, riscos e probabilidades, está linkado com o que eu já falei dos casos. Número 3, estratégia preventiva. Número 4, defesas em processos, óbvio, só advogado pode defender na justiça. Nenhum chat está autorizado por lei a fazer isso. E número 5, interpretação de normas complexas. Chegamos num ponto que interessa. O super estagiário para coisas básicas é muito bom, sim, mas para coisas complexas, o que classifica uma coisa complexa? A quantidade de detalhes envolvidos. E aí, se eu tenho muitos detalhes e é o choque deles que vai ditar a direção que eu vou, o chat não é o mais recomendado. Ele pode começar a construir a visão de para onde a estratégia vai, ele pode auxiliar um advogado experiente, mas se você não é um advogado experiente e usar um estagiário, você pode se dar muito mal nesse cenário, então toma cuidado. E agora a gente inverte. Quando usar o chat, e olha como ele é inteligente na hora da resposta, ele responde bem assim: quando não seguir cegamente a opinião do advogado. Ele não disse quando consultar exclusivamente o chat. Eu perguntei, quando é que eu posso usar só você, chat? Ele me disse, quando que você não deve seguir só o advogado. Olha que interessante. Ele não disse assim, você deve me ouvir cegamente. Então, em nenhuma hipótese você deveria ouvi-lo cegamente, mas talvez como mais uma referência, e aí tomar suas próprias conclusões. Então, quando não seguir o advogado cegamente, talvez ter uma segunda conferência, uma opinião prévia. Diz o chat o seguinte, número 1, quando a abordagem é excessivamente conservadora, então isso quer dizer, alguns advogados eles preferem evitar risco a qualquer custo. Isso não é inteligente, tá? Então, presta bem atenção para que você não me entenda mal. O que eu acabei de falar? Evitar risco a qualquer custo. Qualquer custo não é inteligente. Se eu quero evitar um risco, eu preciso saber qual é o custo de evitar o risco. Se eu quero fazer um vídeo para o nosso canal lá do Atlas, como eu fiz, e sair com o Ricardo gravando esse vídeo num local, antes eu não pedi nem autorização para as pessoas que estão envolvidas, e eu saio gravando, eu assumi um risco. Mas eu sabia qual era a consequência desse risco. O máximo que as pessoas poderiam fazer era reclamar, solicitar que eu excluísse a imagem e eu excluiria. Agora, se eu não pedir, se eu fosse pedir autorização antes de começar a gravar,
as pessoas com medo provavelmente diriam, não, eu acho melhor não gravar, eu acho melhor que a gente não apareça, sem nem saber muitas vezes como vai ser usado. Não foi usado para o mal a gravação, foi usado para beneficiar as pessoas que foram gravadas. E depois que a gravação veio ao ar e isso foi explicado, elas disseram, nossa, que bom, você quer voltar aqui outro dia, quer gravar mais a gente? Então olha que interessante. Risco é uma coisa que tem que ser conhecida e você avaliar quanto de risco, qual o retorno para tomar decisão. Se a postura realmente for excessivamente conservadora, de não deixar fazer nada porque quer evitar qualquer custo, qualquer risco, talvez não seja interessante seguir somente essa opinião, mas ouvir mais de um advogado, ouvir o chat também. Número 2, quando o advogado desconhece o setor. Então, um advogado que não é especialista no setor ou no problema, provavelmente ele sabe menos que o chat. Isso aqui ele já deixou claro, e eu concordo com ele. Número 3, quando há viés pessoal. Isso aqui é fantástico. Todos nós, seres humanos, às vezes a gente está enviesado. Eu posso dizer para um cliente meu fazer uma coisa X porque a minha posição política ela é extrema para a esquerda ou para a direita. E aquilo não é o melhor para o cliente, para a necessidade dele, para o problema dele e principalmente para a intenção dele. Então, eu preciso, como um ser humano, mesmo sendo um ser humano, abstrair, ou seja, ignorar o meu viés e atender o cliente no que ele precisa. Nisso o chat ele consegue ser melhor que muitos seres humanos, porque ele não se deixa contaminar por um viés e ele segue racionalmente, tecnicamente, a direção que deve ser tomada. Número 4, quando tem discordância com a visão estratégica. Então imagina que você quer ir para lá, o advogado diz que você deveria ir para o outro lado. Então há uma divergência entre o que você quer e o que o advogado está orientando. Nesse caso, o chat recomendou que você escute o chat também, mas não única e exclusivamente. Então, talvez você pode ouvir o chat e um outro advogado, para que você tenha mais visões, mais opiniões e veja se a visão que você quer seguir ela é possível dentro da lei. Tem algum advogado experiente que defenderia você? Ou é uma visão que em todos os advogados que você consulta, você não tem razão, você está errado, só o chat está te defendendo? Eu não recomendaria que você ficasse só com o chat, porque na hora que der problema, ele não vai aparecer para pagar pelo erro dele e nem te defender no processo. Então, toma cuidado com isso. O último ponto que o chat diz que você pode ouvi-lo é se a recomendação for apenas pelo sim ou pelo não. Então, se o advogado ele sugere evitar tudo sem analisar risco concreto, ele pode estar apenas se protegendo ao invés de te ajudar na tomada de decisão. Caramba, eu achei o chat corajoso nessa resposta que ele deu aqui, porque isso incomodaria muitos advogados, eu tenho certeza. Mas a grande questão que a gente percebe aqui no nosso vídeo de hoje é que, em primeiro lugar, você deveria se inscrever no nosso canal, clicar no botão de gostei e deixar o seu feedback no comentário. E aí eu passo a minha opinião, aproveitando a sua atenção concentrada nesse momento. É que, basicamente, o chat ele tem um poder de racionalizar, de resolver as questões com raciocínio lógico muito grande, se abstrair de emoções e sentimentos. Coisas que muitos seres humanos, inclusive os advogados, não conseguem. Então, sim, ele é poderoso, ele é especial, ele tem um poder para somar na habilidade humana se o humano principalmente tiver a humildade de ouvir o chat, de utilizá-lo e não brigar com ele como um concorrente. Aí sim a gente vai ter um super-humano, com inteligência humana e inteligência artificial trabalhando juntas, que é o que a gente acredita aqui na Marcominha Advocacia, é assim que a gente trabalha. Eu estou aqui abrindo um chat, mostrando para vocês, eu tenho vários assistentes, alguns deles estão no nosso site, porque eles ganharam muita importância no nosso escritório, principalmente o Mike, que auxilia em consultas jurídicas, a nossa equipe interna, e principalmente a Mary, que me auxilia com ações de marketing e comercial. Então esses dois ganharam uma relevância muito grande no nosso negócio, a ponto de serem colocados no nosso site como membros da nossa equipe. Tamanha produtividade que eles têm. E eu falo para vocês que vem mais por aí, vem mais tecnologia. Mas o grande ponto é, mesmo nós que utilizamos essas ferramentas, essas tecnologias, deixamos nesse vídeo um alerta. O grande ponto é que o advogado, por lei, ele pode atuar no judiciário, pode te defender, e por lei ele pode ser responsabilizado profissional e financeiramente. Então, caso o advogado cometa uma falha, o cliente pode processar o advogado e cobrar do advogado esse prejuízo que o advogado causou. E o advogado pode ser processado perante a OAB e perder o seu direito de exercer essa profissão de advogado. Esses pesos sobre o ser humano e a figura do advogado não existem hoje sobre o chat. Então,
Esse fato dá a você mais segurança, óbvio, ao ter um humano, um advogado junto com você, mas eu também não recomendo que você consulte o advogado para toda e qualquer coisa. Se são coisas muito simples, dúvidas básicas, coisas comuns, que o chat responde mais rápido, está à disposição para você, não vai te implicar numa consequência financeira muito grande, não é uma decisão irreversível, é uma curiosidade sua, é um conhecimento que você quer ter e aquilo talvez seja uma rotina, uma questão cotidiana, uma questão banal, não vale a pena você consultar um advogado que tem um custo de consulta, que tem um custo hora mais caro, que tem uma disponibilidade geralmente menor do que do chat. Então vai pro chat, consulta o chat. E assim, sabendo quando usar o chat, sabendo quando usar o advogado e sabendo quando usar o advogado que usa o chat, você vai ter a melhor combinação para a solução dos seus problemas. Então não deixe de assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no nosso canal. Deixe seu feedback, pra gente é muito importante. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.